um momento de oração com o Espírito, através do Espírito Santo do próprio Deus. Olha só que grandeza. E que nós vamos falar um pouquinho disso hoje, através do nosso querido Padre José Flávio, que já está conosco, que a gente já vai chamar. Então, para iniciar essa live oracional, estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus amados, tá vendo esse aviãozinho que está aí na tela de vocês? Mandem para as pessoas acompanharem a gente nessa live oracional, para as bênçãos também chegar, né? Não parar somente em nós, mas ir além. Quanto mais pessoas você enviar essa mensagem, essa live oracional, vai estar nos acompanhando agora, né? E coraçãozinho também, o que você ouvir aí que for legal, isso, dá coraçãozinho, porque o Instagram entende-se que tá dando ibope, coloca a gente com uma acessibilidade maior, uma visibilidade maior, e aí quem tá lá procurando alguma coisa no Instagram, vê a gente, para e também recebe a bênção, né? Gente, não é só nós aqui que estamos, né, fazendo o nosso trabalho de evangelização pelo Grupo Abraço do Pai, mas vocês também, quando vocês encaminham essa live para alguém, vocês também estão fazendo parte do processo de evangelização. Então, não perca tempo, porque a gente não tem tempo mais a perder, não é verdade? Gente, hoje a gente está com cheio de presença de pessoas boas aqui, olha, os nossos amados da Renovação Carismática de Cascavel, né, que sempre nos ajuda, está conosco aqui hoje. Nossa amada Margarida, um beijo para você, Margarida. Janaína acabou de entrar. Jana, seja muito bem-vinda. E vamos chamar o nosso querido pároco, Padre José Flávio. Também, a Cris, a Marli está conosco. Vamos conectar o Padre José Flávio. E cantando. Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Ei, Padre! Boa tarde. Bom, para mim é boa tarde, né? Para nós aqui é boa noite, mas é uma boa tarde aí para o senhor. Tudo bem, Padre? Aí, tudo. É só deixa eu corrigir um negócio aqui. Tá, corrige aí. E vira um pouquinho pro pessoal ver seu rostinho. Não, é por causa que é o lugar que eu tô aqui, eu estou me adaptando. Pronto. Me adapte aí, Padre. Que saudade. É que tava muito alto. É que eu estou usando o meu tablet, que fica melhor. Aí como eu sou então, grande, então não tem problema, né? Hoje a gente está com tecnologias novas. A gente também está de tablet aqui, o senhor está de tablet aí. Padre, muito bem-vindo a essa live oracional. Saudades demais do Senhor, meu amigo. Muito eu que agradeço o convite, é sempre bom estar com vocês. Estamos distantes fisicamente, mas juntos na oração e na Eucaristia sempre, né? Como a gente reza na Salve Rainha, muitas vezes gemendo e chorando num vale de lágrimas, mas com a certeza da fé, a gente pode superar todas as coisas, porque aqui está a beleza de ser cristão, a beleza de ter fé, né? Porque quando a gente tem fé, a gente tem esperança. E a esperança é a última que morre, então estamos felizes. Mesmo quando não dá. Verdade. Até ontem à noite eu estava rezando, aí me deu um momento de nostalgia, tô brincando, um momento de saudade, mas não no sentido assim de missão, né? Mas assim, um voltar ao primeiro amor, que é extremamente importante na nossa caminhada. Então fui lá no Spotify e encontrei fui ver se tinha, né? Algumas músicas que me veio na memória. Eu encontrei todas elas lá, né? Que era do Nelsinho Correia, as músicas de 1900 e bolinha, né? Até uma delas que a gente cantava muito, não sei se vocês já cantaram ou não, que é aquela Vou te consolar na tristeza e na dor e transformar todo o seu interior. Então, são músicas antigas, né?
A outra dele também, que eu ouvia muito na minha época, existe por aí muita gente linda, linda, que o nome da música é Gente Linda, né? Mas que não sabe ainda, chorando uma dor de antigamente. Então, são coisas que faz a gente rezar, fora outras, né? Que eu pude encontrar lá, né, dele, assim, daquelas produções de 1990, e lá vai cacetada ainda, entendeu? Não é uma versão atualizada, mas o cristão precisa fazer memória, né? E a gente faz memória de coisas boas e, infelizmente, também fazemos memória de coisas ruins. Mas o mais importante é manter as memórias boas, porque elas dão a certeza da gente continuar lutando, né? Porque a gente não é masoquista para ficar fazendo memória das coisas ruins. Mas é um prazer estar com vocês, viu? Muito, muito, muito mesmo. E também estou morrendo de saudade. É uma alegria imensa. Olha, tá quente aqui, viu? Com calor. Padre, eu já ia te perguntar, como é que foi aí a adaptação do clima? Foi de boa? Ó, foi de boa até chegar a 40 graus, entendeu? Quando chegou a 40 graus, eu falei, ah, misericórdia. Ai, meu pai. Padre, temos muitas pessoas no Brasil, em algumas regiões diferentes, que estão nos acompanhando hoje, né? E, Sim. gente, esse é um amado nosso padre José Flávio, né? Que participou aqui da Capelania Brasileira. Ele é da comunidade Providência Santíssima, né? Que fica em Mococa. Isso Já está em mesmo. Mococa, padre? Não, na verdade, eu estou ainda em Neves Paulista, porque Sim. meu pai faleceu faz um mês, né? Não sei se vocês ficaram sabendo ou não. Sim, E, então eu voltei para cá para ficar com a minha mãe, né? E nesse inteirinho também, a semana passada, a minha avó foi embora, que é a mãe da minha mãe. Então foi até quarta-feira passada, eu celebrei a missa de 7º dia dela, né? Mas a minha avó já estava com 91 anos, com Alzheimer, tudo, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então fiquei aqui esses dias e semana que vem eu tô indo para missão. Vou passar pelo menos um ano, né? Mais ou menos, não sei como é que vai ser, lá em Jauru, no Mato Grosso. E não lembro agora se vai ser na quinta ou sexta-feira da semana que vem que eu viajo. Mas aí depois eu aviso vocês onde eu vou estar, tá bom? Por Pra gente favor, poder e fazer manda o... um WhatsApp do senhor, através do direct aqui. Ô, padre, não dá perdido na gente não, hein, padre? Não dá perdido nós não. Claro, tem uma frase, acho que é do Pequeno Príncipe, hein, que fala assim: você é eternamente responsável por aquilo que cativa. Então, o senhor é Sim. responsável por essa comunidade brasileira aqui de Londres, né, que tanto o senhor cativou Olha, com a passagem do senhor. e até o contexto que ele fala isso, você lembra do contexto todo ou não? Porque essa parte é toda importante do livro. O que me marcou foi essa frase. Porque antes dele dizer isso, a raposa fala para ele assim, ó, foste o tempo que perdeste com a rosa, que fizesse com que ela se tornasse tão importante para você, né? Porque ele estava contando a história, né, do planeta dele, a luta dele de cortar todos os dias os baobás para não destruir o planeta, e ao mesmo tempo o carinho, o amor que ele tinha com a rosa, né? E aí a raposa fala para ele, então foi o tempo que você perdeu com a rosa que fez com que ela se tornasse muito importante para você. Aí por isso que a raposa vai dizer para ele, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa, né? Porque a raposa foi ensinar ele o que era cativar, né? E cativar muitas vezes é perder tempo. Então, todos os dias é conversar um pouquinho, para um ir conhecendo o outro e depois as coisas acontecerem, né? E Deus faz isso conosco. Às vezes a gente não tem fé e quer tudo de uma vez, né? E culpa a Deus porque as coisas não acontecem, mas será que nós estamos prontos para receber o que a gente pede? Que a gente quer milagre, mas às vezes a gente não quer compromisso. O milagre é fruto da fé. E a fé é fruto de vivência. E vivência é fruto de compromisso, né? Se nós não nos comprometemos com a nossa fé, como nós vamos pedir para Deus, né? Tantas coisas. Até dizia na missa da minha avó, o câncer leva aqueles que nós amamos de maneira estúpida, bruta, às vezes, um infarto fulminante, como aconteceu com meu pai, mas ainda assim, né, o pior que eu vejo ainda hoje, no sentido não do sofrimento em si, mas da degradação humana, é o Alzheimer, né? Porque o Alzheimer vai matando a pessoa em vida, que vai matando as lembranças, né, recentes, vai matando as lembranças passadas,
até chegar ao ponto que a pessoa vive, mas assim, sem aquela consciência de estar vivo, que já era o ponto que a minha avó chegou. Então, ela já não conversava mais, sabe, assim, ela já não queria Sim. mais andar, não queria mais ficar em pé, não pedia nem para ir no banheiro, minha tia que levava, não pedia para comer, minha tia que dava, não pedia para beber água, minha tia que dava. E todas, graças a Deus, ela fez tudo isso, né? Que senão também ela teria ido embora antes. Então são pequenos detalhes que fazem a diferença na nossa vida. Por isso, né, é bom estar com vocês nessa tarde. E terminando o pensamento, lá ele vai dizer assim: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. E o nosso coração é o quê? É Deus, né? É a nossa fé. É aquilo que nós acreditamos. E a impureza não é aquilo que entra, né, nos nossos olhos, mas é aquilo que sai do nosso coração. Então, que o nosso coração possa estar sempre aberto para emanar coisas boas, né? Sermos testemunhas da esperança, que não é fácil, porque vivemos no mundo do desespero, no mundo da praticidade, no mundo das coisas para ontem. Mas a gente não sabe nem viver o hoje, né? Então, Verdade. amanhã já nem aconteceu e a gente já está daquele jeito, né? São coisas da vida. E nós humanos somos assim, né? Não é justificar, não é justificar, mas nós humanos somos assim. Sabemos aonde nós temos que chegar, mas de vez em quando ainda a gente dá umas cambaleadas, né? Grande. Mas o importante é prosseguir. O importante é prosseguir. Mas tá bom. Verdade. Satisfação revê-los, hein? Igualmente, Padre, tem um monte de gente aqui, ó. Nossa, Depois o senhor dá uma olhada. A gente teve alguns probleminhas para salvar das lives anteriores, mas eu consegui baixar um aplicativo aqui. Eu tentei ver, porque assim, ó, eu tô, inclusive, para fazer a live hoje, eu vim na casa paroquial por causa da internet, que é melhor, né? Lá na minha casa, minha mãe não tem, e o da vizinha não pega direito. Falei, então eu vou lá na casa paroquial, porque pelo menos eu não vou ter problema com a internet para ela cair, né? Então eu tô aqui fazendo a live na casa paroquial aqui de Neves. ai, ai. Mas a gente já pediu o Márcio para poder estar gravando para a gente também, né? Se caso a gente Sim. tiver algum problema, depois a gente É porque salva e coloca no... a semana passada eu tentei ver depois, e aí eu não consegui achar o coisa. Foram muitas Porque eu pessoas não às consigo vezes ver na hora, eu vejo depois, sabe? Mas eu vejo. isso. Algumas pessoas não conseguem acompanhar no momento, né? Mas acompanham depois. Sim, E dessa vez, com a graça de Deus, tem alguém gravando, mesmo se acontecer algum problema aqui, a gente vai conseguir estar postando isso depois. Aí o senhor vai olhar o carinho das pessoas que estão manifestando através da live aqui, o carinho pela pessoa do senhor. São tantas mensagens aqui amém. que a gente não dá conta de ler. Muitos abraços, muitos beijos, muitos saudades. Aí, o Um Márcio abraço tá bem gravando. grande, um abraço bem grande para todo mundo. Muito, que bom. Padre, meu amado, a gente hoje vai, né? A gente pediu para o senhor estar partilhando conosco. Ainda estamos no mês mariano, né? Onde nós celebramos a festa da nossa padroeira. E acontece Sim, um fato muito curioso, padre, quando nós vamos gravar a live, é com a nossa imagem de Nossa Senhora, apesar que não é a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, mas ela fica resplandecendo. É uma luz que emana. É sério, olha lá, olha, é uma luz eu que tô emana vendo. nela, gente. Incrível, não sei se o senhor consegue visualizar. E Olha aí, olhando aqui, ela aí não tá assim, voltou. tá vendo? Eu É, Eu não, acho que é a Gra que está refletindo nela, alguma coisa assim, mas ela fica resplandecendo. E hoje, né, aqui, e aqui na sala, né? Eu tô na sala aqui. Aí aqui na sala, atrás de mim, tá São Miguel, São Gabriel, São Rafael. oh, que bênção. Então, ó, que maravilha. estamos com o céu aí ao nosso Estamos redor, bem. né? Estamos bem. Estamos bem. Então, padre, enfim, faça da forma que o senhor sempre fez, né? O senhor nos conduziu, pastoreou tão bem. Maria protege, o tema que veio ao nosso coração, no nosso núcleo, foi Maria protege aqueles que fazem a vontade de Deus. Sim. Então, já que está nas minhas mãos, né? Vamos fazer como Maria, a cheia do Espírito Santo. Vamos invocar a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas para que possamos viver bem esse momento, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruítes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Espírito Santo onipotente, responda aí. Iluminai a nossa mente. Sede da sabedoria, rogai por nós. Vai por nós. Então, olha só, o tema que foi proposto, né, para eu estar refletindo com vocês, é Maria protege aqueles que fazem a vontade de Deus. Maria protege somente aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Como nós vamos começar a nossa caminhada, como nós vamos começar a nossa reflexão? Eu gosto de fazer pergunta, mas agora não dá para fazer, né? Então eu vou responder. Olha só, na primeira parte, nós temos que entender o que é fazer, senão a gente fica... É quem dá catequese, é quem ajuda na liturgia, é quem limpa a igreja, né? Quem faz a vontade de Deus. Jesus disse lá no seu evangelho que todos aqueles, né, que obedecem a Ele, né, que faz a vontade do Pai dele, esses são chamados, né, seus irmãos, suas irmãs, é a sua família. Então, o que nos faz ser família é o nosso batismo. Porque o que nos une é o nosso batismo. Como nós estamos terminando a festa de Nossa Senhora Aparecida, a Rainha Padroeira do Brasil, que celebramos dia 12, estamos ainda no mês missionário, e Maria é a missionária por excelência, porque é a esposa do Espírito Santo. Então a graça de Deus chegou até nós por causa do sim de Maria. Se Maria não tivesse abertura para dialogar com Deus, para conversar com Deus, o mistério não seria vivo no meio de nós. Porque, primeira coisa, antes de Maria fazer a vontade de Deus, Maria era uma mulher de fé. Então, porque Maria era uma mulher de fé, ela não teve dificuldade para fazer a vontade de Deus. E muitas vezes, qual é a primeira dificuldade nossa? É fazer a vontade de Deus ou é a nossa fé? Porque às vezes a gente acredita, né, não estou criticando o nosso acreditar, não é isso. Mas assim, a gente às vezes acredita salário mínimo, ou às vezes a gente acredita, né, e cobiça as coisas grandes, mas a gente não é humilde, então não vai acontecer milagre nenhum, né? A primeira coisa para fazer a vontade de Deus é a nossa fé. Se nós não tivermos fé, como nós vamos fazer a vontade de Deus? Se nós não formos batizados, qual é o sentido de nós assumirmos um compromisso na igreja? Um compromisso não com os irmãos somente, né? Porque o compromisso com os irmãos é consequência do nosso compromisso com Deus. Porque se primeiro nós nos comprometemos com os irmãos e com a igreja, nós vamos ser pessoas frustradas, porque nós não estamos olhando para o Cristo. E Maria, em todos os momentos, nos ensina a olharmos para o Cristo. Porque Cristo é o único que não vai nos decepcionar. Porque se a gente olha para a igreja, quando a igreja não faz a nossa vontade, o que a gente faz? Se a gente vive a comunidade, porque os irmãos são legais, né? Porque tem o cafezinho depois da missa, e o dia que não tiver o cafezinho, o dia que o cafezinho não for gostoso, o dia que você chegar lá o pão acabou, o dia que você chegar lá não ter aquilo, nós vamos ficar o quê? Decepcionados. O dia que o Célio não falar bom dia, o dia que a Graciele não olhar na cara, acabou. Porque, nossa, mas essa é a igreja que eles falam? Nossa, mas o Célio coordena o grupo de oração, mas lá na casa do fulano encheu a cara. Então a gente olha as atitudes e não olhamos o Cristo. Por isso, né, como vamos dizer, Maria protege aqueles que fazem a vontade de Deus. E quem são aqueles que fazem a vontade de Deus?
aqueles e aquelas que não têm medo de viver a sua fé. E viver a fé não é só carregar, né, uma cruz no peito ou andar com uma camiseta, né, não vai dar para ver, mas assim, de Nossa Senhora ou do raio que o parta, né, de São Miguel. Hoje a igreja celebra até Santa Margarida Maria Alacoque para dizer que eu sou cristão. Não. Cristo precisa estar vivo dentro de nós, como Cristo viveu literalmente no seio de Maria. Mas por quê? Porque Maria não teve medo de fazer a vontade do Pai. No milagre das bodas de Caná, que era até o evangelho desse ano, no dia de Nossa Senhora Aparecida, foi a mesma coisa. Maria percebeu, né, a necessidade e chega para aqueles que estavam trabalhando, fazer tudo o que ele vos disser. Mulher, mas ainda não chegou a minha hora. Né? Por que você está fazendo isso? Maria simplesmente falou e saiu de cena. Então, quem que fez? Né? Maria que fez? Não. Maria pediu, mas quem fez? Foi Jesus. E às vezes a gente gosta tanto de cuidar dos outros, né? Que é tão importante, ou às vezes o nosso cuidado do outro tem um interesse de prender, às vezes, o outro a nós, né? No nosso jeito de ser, dando um suporte, dando o conselho. E assim, e para minha cabeça é engraçado a experiência que eu tenho feito agora, porque eu estou no meu país, né? Eu estou em casa, digamos assim, né? Não estou mais em terras estrangeiras. Então tenho que fazer agora só essa reviravolta, né, dentro da minha cabeça, porque eu também, como vocês, eram estrangeiros, né? E a vida de estrangeiro, a vida do migrante, ela não é fácil, mas ela é linda, né? Desde que principalmente aqueles que encontraram na fé a força para superar os desafios do processo imigratório, da solidão, da cultura, da língua, da ausência da família, porque senão a gente vive os relacionamentos de forma muito imatura, muito inconsistente, né? De um nível muito superficial, que a gente faz churrasco toda semana, a gente vai para a praia, a gente vai para tudo quanto é lugar, mas nós não somos próximos de verdade. Nós não nos conhecemos verdadeiramente, porque às vezes a gente olha somente os interesses. E se a gente fica na superficialidade, a gente começa a olhar as coisas com outros olhos. Começamos a desejar aquilo que não é nosso, começamos a querer aquilo que não nos pertence, porque, infelizmente, mesmo aqui, ainda o slogan é, né, tudo o bonito para você ser feliz é viver junto e misturado. Né? Eu sempre fui contra essa expressão, porque nós somos chamados a ser juntos, isso é fato, né? É ordem, é palavra de Deus, mas não misturado. Porque ser junto é estar com, mas cada um com a sua individualidade, cada um com a sua liberdade. Porque se nós entramos no processo de ser misturados, nós nos perdemos, porque já não sabemos onde começa e nem onde termina a nossa liberdade, a nossa vida, as nossas realidades. E Deus nos dá a graça de recomeçar, porque Maria nos ensina isso. Senão a gente quer a proteção de Nossa Senhora, mas a gente não sai do chiqueiro. A gente quer, né, o alimento vivo da Eucaristia e de todas as outras coisas, mas não queremos o quê? Não fazemos o esforço, né, de vir, porque para viver a nossa fé hoje, não basta só a gente dizer que a gente acredita em Deus e se jogar lá no sofá ou na coisa e falar assim, ai, Deus cuida de mim. Claro, Deus vai cuidar. Nossa, Padre, mas eu penso em Deus. Oh, glória a Deus. Mas você pensa porque você ama, você pensa porque você tem fé, você pensa porque você está desesperado, porque existem várias formas de pensar em Deus. Até na desgraça a gente fala Virgem Maria. Né? Assim, tá lá cometendo adultério e de repente o negócio deu errado. Nossa Senhora. Por quê? Porque a mulher está chegando, porque o vizinho está chegando. Então a gente tem que saber onde nós usamos o nome de Deus, porque é mandamento. Fechando parênteses, porque é complicado? Não, não é complicado, porque todos nós somos beneficiados de uma graça que Deus nos concedeu em Jesus Cristo, sim, mas foi graças ao sim de Maria, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Maria é para nós a porta do céu. Maria é para nós aquela que constantemente nos leva até Jesus. E se nós somos devotos de Nossa Senhora, quem que Nossa Senhora mais amou? Quem que Maria mais amou?
Quem Maria veio revelar ao mundo? Se nós amamos Maria, nós amamos a quem? A Jesus. Né? E se nós amamos mais Maria do que Jesus, nós estamos errados, nós estamos vivendo a nossa fé errada. Por quê? Porque Maria viveu a vida de Jesus. Né? Maria não viveu a vida dela. Ah, então, padre, para eu... Não estou dizendo isso. Estou dizendo assim, Maria é a porta. Maria nos leva até Jesus. Por isso, se nós amamos Maria, significa que nós amamos Jesus. Padre Zezinho canta maravilhosamente bem. Né? Não és deusa, não é mais que Deus, mas depois de Jesus nesse mundo, ninguém foi maior. Por quê? Porque Maria soube fazer a vontade de Deus. Então, para fazer a vontade de Deus, é necessário amar, é necessário ter fé, é necessário confiar, né? E é mais ainda, é necessário se comprometer. Porque para Maria ser a mãe do Filho de Deus, a mãe da igreja, né? A porta do céu, o vaso honorífico, o vaso insígne de devoção, a torre de Davi, a torre de marfim, a rainha das famílias, a rainha dos apóstolos, Maria teve que abrir mão da sua vida. Maria teve que renunciar à sua própria vontade. Teve sim, né? Foi mãe, foi. Teve a graça de trazer no seu ventre um filho, que não foi fruto de mãos humanas, foi fruto da vontade de Deus pela ação do Espírito Santo. E quando Maria disse sim, ela tinha plena consciência que o sonho de família humano que ela tinha caído o quê? Por terra. Quando José decidiu acolher Maria como sua esposa, sabendo que aquilo que ela trazia no seu ventre era obra do Espírito Santo, não dele, ele também teve que fazer a renúncia do seu sonho de família para viver a vontade de Deus. Quando eu quis ser padre, tive que abrir mão dos meus sonhos, das minhas vontades, para poder fazer a vontade de Deus. Você e a Gra, quando se casaram, abriram mão de todas as outras coisas para poder juntos viverem uma vida conjugal a dois, né? O desafio do relacionamento, das diferenças, das divergências, das convergências, a educação dos filhos, a parte financeira, tudo, para poder fazer a vontade do Pai, né? A vontade de Deus. E é fácil fazer a vontade de Deus? Não. Né? No mundo que a gente vive hoje, é quase que impossível, porque somos extremamente consumidos, né, pelo ativismo e, infelizmente, né, aí em Londres, é fácil nós ostentarmos algumas coisas porque é tudo muito acessível. Aquilo que no Brasil a gente não tem quase acesso, né, ou as possibilidades, aí se torna tudo muito mais amplo e muito mais interessante. E às vezes nós nos perdemos naquilo que nós achamos interessante e vivemos os desafios de conquistarmos as coisas interessantes, mas não vivemos os desafios de ficarmos com aquilo que é essencial. E o essencial não é fechar os nossos olhos e viver, né, a cegueira daquilo que nós aprendemos, né, espiritual. Não, a cegueira espiritual é aquela cegueira que nos faz andar, é aquela cegueira que nos coloca em pé e que nos dá confiança e faz a gente vencer o medo, né, de dar um passo sem saber aonde nós estamos pisando. Mas a gente sabe aonde nós temos que chegar. Porque se a gente pisa, né, e anda sem saber onde a gente vai chegar, a gente vai viver escravo do medo. Né? E o medo é a primeira coisa que Satanás trabalha no nosso coração, porque a partir do medo vem a dúvida. E a partir da dúvida, a gente começa a questionar aquilo que nós acreditamos. Será se é verdade? Será que vale a pena participar da igreja? Será que vale a pena dar a vida pela comunidade para carregar esse bando de gente que nem todo mundo quer nada com nada? Será que vale a pena cuidar da minha família? Viver todas essas coisas? Olha, eu trabalho, eu tenho os meus direitos, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, blá, 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 blá. Nós vamos jogando fora aquilo que é essencial. E a leitura, né? Uma outra coisa importante, que eu já até falei duas, né? Da questão de Nossa Senhora, que é lá nas bodas de Caná, quando Jesus diz
que quem faz a vontade do meu Pai, né, esse é meu irmão, minha irmã. Uma outra parte importante é quando Maria se tornou para nós a nossa consolação. Que a gente fala consolação dos aflitos, né? Maria, auxílio dos cristãos. Quando Nossa Senhora se tornou a nossa consoladora. Quando Maria se tornou para nós auxílio dos cristãos. Quando lá nos pés da cruz, Jesus disse a João: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então, naquele momento, Maria se torna para nós consolação, né? Maria abraça uma vez mais a vontade de Deus para se tornar, né, a nossa mãe, para se tornar a mãe de uma humanidade, a mãe de uma geração, a mãe de um povo, né, que foi lavado e alvejado aonde? No sangue do Cordeiro. Não mais lá preso na tradição antiga, mas sim dentro da realidade daquilo que Jesus veio propor a cada um de nós. Então não tenhamos medo, né, de fazer as passagens necessárias que nós precisamos fazer para podermos viver a vontade de Deus. Não a vontade superficial, mas uma vontade verdadeira que nós aplicamos na nossa vida, sabendo que nunca vamos estar prontos e que nunca seremos perfeitos, porque só Deus é bom, só Deus é perfeito. E se nós caminhamos ao encontro dele, nós não vamos ter medo de superar os nossos erros. Eu já disse para vocês aí várias vezes, quem participou das missas comigo, né? Deus não está tão preocupado com as nossas quedas como nós, mas Deus se preocupa se estamos prontos ou se nós vamos querer levantar após as nossas quedas. Porque o milagre acontece mediante aquilo que nós acreditamos. Foi fácil para Maria estar aos pés da cruz? Não foi. Foi fácil para Maria receber, né, o que sobrou de Jesus nos seus braços? Não foi. Mas ela esteve ali. Por quê? Porque ela acreditou, porque ela confiou, porque até no último momento ela quis fazer a vontade de Deus. Até o último momento ela estava ali, né, na cruz, para se tornar quem? A nossa mãe. Para se tornar a medianeira, né, de todas as graças. Porque é o que a gente reza na ladainha, né? O único momento bonito do terço que nós exaltamos Maria é quando nós rezamos a ladainha. E aí a parte, talvez, do terço que a maioria das pessoas detestam, porque já teve que rezar 50 Ave Maria, né? Já teve que rezar 200 Ave Maria e mais a ladainha ainda. Ai, padre, não aguento, porque é tanta invocação, é tanta coisa, e a gente esquece, né? Se Deus nos tratasse da forma como nós pedimos, né? Por que será que às vezes é difícil da gente receber? Deus dá as coisas, né, à medida em que nós estamos prontos para receber, né? E a gente aprende na alegria, a gente aprende na tristeza, a gente aprende no sofrimento, a gente aprende nas vitórias, né? Eu sempre disse para vocês que eu dizia e que eu falava para as pessoas, né? Não perder a esperança, porque ao nosso favor nós temos sempre duas coisas. Nós temos o tempo e a graça de Deus. O tempo é para a gente poder aprender a conviver com as coisas, superar aquilo que a gente precisa superar, e a graça de Deus é a força necessária para a gente vencer o esgotamento do tempo, ou até mesmo suportar o tempo que nós vamos ter que passar para viver uma tribulação, para viver uma vitória, e ao mesmo tempo, né, para viver as perdas que nos acontecem, né? E eu sempre diz, olha, eu vou fazer o velório e funeral de um monte de gente, né? Não sei quando Deus vai, até quando Deus vai permitir. E não está nas nossas mãos, né? Eu saí da casa dos meus pais dia 7 de setembro, uma semana depois tive que voltar para sepultar meu pai, né? Então hoje eu sei falar, né, sobre isso e muitas outras coisas, porque o buraco fica, né? A dor permanece. Antes eu vinha para cá para vir na casa dos meus pais. Agora eu não vou vir mais na casa dos meus pais. Agora eu vou ter que vir aonde? Na casa da minha mãe, né? Na casa da minha mãe.
Então, é um tempo que Deus transforma o nosso coração, né, a nossa vida. Até uma vez, na porta da igreja, falando com uma pessoa, aqui na Eves mesmo, né? Eu falei, né, rasgado, é o meu jeito de ser, é o meu jeito de expressar, né? Aí ela pegou e falou assim, nossa, eu falei assim, olha, eu falo isso não é porque eu não estou sentindo. Eu falei assim, a fase das lágrimas já passou, né? Eu falei assim, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança, eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Só que não adianta eu ficar lamentando uma coisa, o buraco ele existe e a dor ela existe, não vai passar, né? Então, a cada dia que passa, ela vai acentuando cada vez mais, né? Antes eu entendia, mas eu não sentia. Hoje eu entendo e hoje, ao mesmo tempo, eu sinto e vivo essa dor, né? É difícil, mas não é impossível. Por quê? Porque somos filhos da esperança, né? E Maria é aquela que literalmente, né, passa na frente de todas as nossas necessidades, né? Então a gente tem que viver as realidades, né? Então, aí nesse meio tempo, Deus vem e leva a minha avó, né? A mãe da minha mãe. Então, são coisas, né? E nós não podemos parar no tempo, né, e ficar buscando. Não diga assim que a gente não possa questionar, que a gente não possa ter os pensamentos humanos. Temos, e claro, e não tem como a gente ignorar, mas a gente não pode viver preso a esses pensamentos que nos tiram da nossa realidade, que nos tiram do nosso centro, porque aqui é o que faz a diferença, né? E é um aprendizado, né? É um aprendizado que nós não podemos ter medo, né? Até a liturgia de hoje, ela é muito propícia. O Salmo vai dizer assim, ó, feliz o povo que o Senhor escolheu por herança. Não sei se vocês leram ou não, Sim. mas a carta aos Efésios, né, ela vai dizer assim, ó, os que colocaram a sua esperança em Cristo, nele foram marcados com o selo do Espírito Santo. E o evangelho vem ser um pouco mais pesado, né, porque o cabelo de vossas cabeças estão todos contados, né? Milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros. E Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos, tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será, proclamado nos telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendam 5 pães por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Então nós temos medo, né? Temos medo de Satanás, temos medo, né, do diabo, temos medo do mal que possa nos acontecer, mas infelizmente nós cultuamos mais as coisas negativas do que as coisas positivas. Às vezes fazemos mais a ladainha, né, da murmuração, da reclamação, do que a ladainha de Nossa Senhora, né? Como eu dizia, né, para vocês, não temeis aqueles que podem matar os vossos corpos, né? Porque às vezes a gente critica a desigualdade social, a gente critica, né, a falta de segurança, as pessoas que morrem e fazem tantas outras coisas. Mas a nossa alma pertence a quem? A Deus. Então, se nós morremos num acidente de avião, num acidente de carro, que seja uma fatalidade, podem tirar a nossa vida, mas não podem matar a nossa alma, o nosso espírito. E quantas vezes nós corremos o risco de já vender a nossa alma, o nosso espírito para o diabo, para Satanás em vida, do que fazermos a vontade de Deus, né? Quando nós fazemos isso? Quando nós concordamos e somos coniventes com tudo aquilo que a gente ouve, fazemos das mentiras, né, do mundo a nossa verdade.
e esquecemos de viver a nossa fé. E viver a nossa fé não é colocar um tapa, né, para dizer eu só enxergo Jesus Cristo e nada mais. Hipócrita. Não foi o que Jesus disse no Evangelho? Mas viver a nossa fé é arrancar o tapa, é tirar as traves dos nossos olhos e sermos livres para fazermos a vontade de Deus. Sermos livres para fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos, como Maria. Deus pede aquilo que nós damos conta de fazer. Deus pede aquilo que nós somos capazes de realizar. Nada mais. Maria quis fazer a vontade de Deus e não voltou atrás. E quantas vezes a gente vai e volta, vai e volta, e a gente não continua. E Padre Jonas, uma vez mais, vem nos dizer, não dá mais para voltar. O barco já está em alto mar. Não dá mais para negar. Por quê? Porque o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte, que me leva para frente é quem? É o amor de Deus. Porque senão a gente vai querer voltar lá atrás, não dá mais para voltar. E se a gente parar ali e não sermos conduzidos pelo Espírito, o que a gente vai fazer? Vai morrer no meio da tempestade. E ainda Pedro teve a ousadia, de andar sobre as águas como Jesus andou sobre as águas. E eu e você também podemos andar sobre as águas. Porque a certeza que a gente tem é essa. A tempestade, ela vai passar. Mas se nós não tivermos a coragem de viver a nossa fé, onde nós vamos estar quando a tempestade passar? No nosso lugar, perdido em qualquer lugar, porque depois da tempestade vem a bonança. Vamos estar na nossa casa, cuidando das nossas coisas, ou vamos estar em qualquer lugar que quando a tempestade passar, pera lá, onde que eu tô? Cadê todo mundo? A diferença daqueles que têm a coragem de viver a fé é essa. É essa certeza que vai passar. Ô Patrícia, eu vou fazer um comentário aqui que eu consegui enxergar ali. A tempestade é longa, é verdade, É muito longa. Cada coisa no seu tempo. E o Salmo 5, ou Salmo 1, não lembro agora, vai dizer para nós que se como uma árvore plantada na beira do rio, na beira da fluente lá da água, ela vai produzir fruto ao seu tempo. Se nós estivermos plantados em Jesus, nós não vamos ter medo de produzir frutos no tempo certo. Mesmo que a tempestade balance a nossa árvore, arranque muitas folhas, quebre alguns galhos, mas ela não vai nos tirar da onde? Onde nós estamos enraizados. Por isso, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, permanecem para sempre e nada podem abalá-los. Onde nós estamos sendo alicerçados? Na nossa vontade, na nossa capacidade, na promoção, no trabalho que a gente consegue, no dinheiro a mais que entra, na casa nova, nos nossos investimentos ou na nossa correria, onde nós estamos alicerçando a nossa vida para podermos colher frutos daquilo que hoje nós estamos plantando. Se é que nós estamos plantando, Se é que nós estamos semeando. Porque o próprio Salmo vai dizer, os que lançam a semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, lançando as sementes. Mas depois vão voltar com alegria, carregando o quê? Os feixes. Porque valeu a pena semear, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio às discórdias, mesmo em meio às decepções, às desilusões. E a gente canta, Neste mundo as desilusões são tantas, mas somente o que? O gesto de Jesus lá na cruz nos dá força, porque foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. E nós, muitas vezes, queremos gritar o amor, mas o amor é amado. Santa Clara gritava isso, São Francisco dizia isso. E fazendo a memória daquilo que eu disse para vocês no início, até uma música que eu ouvi lá do tempo de 1900 e bolinha, é o Dunga e o Nelsinho Corrêa cantando junto, Quando eles diziam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com Jesus ninguém se mete, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
como Jesus, não tem nenhum. Então, não tenhamos medo, né, de viver a nossa fé. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos você tem na cabeça, né? Todos eles estão contados, até os que você já perdeu, né? Seja por conta da natureza, seja por conta da preocupação. Alguns vão ficando branco, né, depois do tempo, mas estamos aí, né? Não podemos ter medo, porque temos uma mãe que cuida de nós, temos uma mãe que intercede por nós, e ela protege aqueles que fazem a vontade de Deus. E quem são aqueles que fazem a vontade de Deus? Todos aqueles que, né, a marca da vitória. E qual é a nossa marca da vitória? O nosso? Responde aí, Célio. O nosso, oh, Glória, tá falando. O nosso batismo. O nosso batismo. Porque o batismo abre para nós todas as portas da igreja. O batismo abre para nós as portas do céu, porque nos faz filhos de Deus. E nesse tempo de pandemia, né, depois que começou a pandemia, eu não fiz nenhum batizado, né? Mas Deus já me deu a graça de fazer 5. 3 aqui em Neves e 2 em Nipuã, né? No meio da missa, porque aqui as missas já voltaram desde julho, não, minto, desde junho já, e não fechou mais, mas com as restrições, limpar os bancos, álcool gel, máscara, balalá, o batizado pode ser feito dentro da missa, sem a aglomeração, somente no banco os pais, os padrinhos, os familiares que forem vir, todo esparramado. Quem não pegar a senha já fica sem poder participar do batizado, independente se seja família ou não, né? São as exigências, né? Mas Deus dá a graça quando nós acreditamos, quando nós confiamos, né? E a gente quer receber tudo pronto, e não tem como, né? Se você soubesse o que era coordenar o grupo de oração, né? Que você iria passar, vocês estariam onde vocês estão hoje? Lembra que eu falei, vamos rezar, na hora certa as coisas vão acontecer. Se tivesse sido lá no início, será que nós estaríamos no abraço do Pai hoje? Né? É gostoso estar no abraço do Pai? Sim, mas nós queremos permanecer nesse abraço? Porque às vezes a gente gosta de ser abraçado para suprir uma necessidade. E muitas vezes não permanecemos nesse abraço para sermos amados o suficiente para sermos curados das nossas feridas, das nossas enfermidades, para sermos transformados onde nós necessitamos, né? Mais ainda, para continuarmos o nosso processo de conversão. Né? Porque a conversão não é uma decisão do dia para a noite e a gente já está pronto. Não, a conversão é uma decisão do dia para a noite, chega, não mais. E aí depois é lutar. Porque quantos anos a gente viveu no chiqueiro? Quantos anos a gente viveu no meio dos porcos, né? Quantos anos a gente viveu no meio da safadeza? E não vai ser em 2 dias que a gente vai estar limpo de toda a carga negativa, de toda a sujeira que a gente trouxe para o nosso corpo, para a nossa mente, né? E para o nosso espírito. Existe um tempo, né, de purificação, de restauração, mas a decisão, o desejo a gente tem. O que Jesus disse? Vai, porque a tua fé te salvou e não peques mais. Mas se não formos humildes, Senhor, né? O que queres? Apresenta lá o cego para Jesus, né? E Jesus olha para ele, o que você quer que eu faça? Senhor, que eu veja. Jesus sabia que ele era cego. Jesus sabia das suas necessidades. E quando não pergunta, alguém me tocou, né? Alguém me tocou. Então quem me tocou nessa multidão? Um monte de gente pode ter te tocado. Não. Jesus sabia que tinha um monte de gente tocando nele. Mas alguém tocou nele de forma diferente. Né? E aqui está. Às vezes nós vamos para a Eucaristia, participamos da missa, tocamos em Jesus, porque o recebemos, mas como nós tocamos? Como nós o recebemos? Porque quando aquela mulher tocou, ela tocou porque era a última chance que ela tinha. Por isso, Jesus quis saber quem era. Por isso, Jesus quis dialogar com aquela mulher. E ela aceitou. Todas as vezes que eu e você vamos à missa, todas as vezes que nós recebemos Jesus, né? Nós tocamos Jesus, nós estamos dispostos a conversar com Ele, a partilhar com Ele, né?
ou preferimos manter a tradição. Vou falar com ele não é porque a nossa espiritualidade é carismática, então vou comungar e já vou sair rezando em línguas, e porque não sei o que, não sei o que, já vou tendo visões. Não é nada disso. Mas dialogar com ele naquele momento, né? Viver a comunhão com ele naquele momento, é não ter vergonha de ser a gente mesmo. É não ter vergonha de sermos abraçados, né, por esse Pai de misericórdia que intercede por nós, que cuida de nós com misericórdia e que sara realmente as nossas feridas. Porque nesse momento, nesse curto momento, né, de comunhão que eu posso adorar Jesus na minha mão e que depois ele se faz um comigo, né? É o momento de eu cultivar a minha intimidade com Deus, né? A minha intimidade com o amor maior e como eu tenho vivido essa intimidade, como eu tenho cuidado, né, dessa amizade. Voltando ao início da nossa conversa, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Nós estamos dispostos a cativar, né, a nossa amizade com Deus? Queremos ser cativados por Ele? Porque o ser cativado com Jesus nos dá duas certezas. A primeira, que nós vamos morrer. E a segunda, que é a mais importante, é a vida eterna. Porque não é o fato de nós estarmos com Ele que nós vamos ser poupados. Mas a certeza maior é a vida eterna. Por isso nós lutamos, por isso nós amamos, por isso nós estamos aqui. Maria é aquela que nos ajuda, né? Nos ajuda. Se nós tivermos fé, fazemos a nossa parte. Fazei tudo o que Ele vos disser. E o que Jesus disse para aqueles homens? Enchei as talhas. Somente isso. Padre, essas reflexões que o senhor trouxe a nós hoje são tão ricas, né? Que saudade ouvir, né, as suas homilias, as suas pregações, né? Tantos demonstraram durante as palavras que o senhor, né, foi refletindo conosco, as demonstrações de carinhos, os sentimentos de pêsames, né, durante os momentos de reflexões do Senhor. Sim. E, Padre, como o senhor mesmo bem disse, né, Maria ela sempre nos mostra o caminho. Né? Nós sabemos Sim. que nenhum poder é dado a Maria, né? O que às vezes muitos dos nossos irmãos evangélicos confundem muito. O senhor bem nos lembrou que nós não podemos amar mais a mãe do que o filho, está errado, né? Mas é uma devoção, é um amor, né? Porque Sim. ela é a porta do céu, né? Sim. Ela é a porta do céu. E o senhor nos trouxe isso muito claro nesta noite de hoje. E nós só temos É que porque só, agradecer quando a gente reza o terço, a gente reza a vida de Jesus, não é a vida de a Maria. vida de Então, Jesus. O a senhor gente muito não bem contempla o lembrou, né? nascimento de Maria, o crescimento de Maria, o batismo de Maria, nada. Mas a vida de Maria é a vida de Jesus. Entendeu? Exatamente. Por isso, se a gente ama Maria, a gente ama Jesus. Né? E é Exatamente. impossível amar mais, né? Um leva para o outro. E, claro, Exatamente. Jesus E aí a gente é fica, o autor. e aí a gente fica pensando, né? Se nós amamos tanto as nossas mães, né? Se nós temos um carinho tão especial, Sim. imagina Jesus por Maria, né? Que foi humano, né? E, aí, Foi verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, né? Então não e ainda deixou a de palavra amar. diz, né? Ainda assim, ainda a palavra vai dizer para nós lá em Isaías, ainda que uma mãe se esqueça, né, do filho que ela amamentou, se acaso isso acontecer, Deus jamais vai esquecer da gente. Por quê? Porque é difícil acontecer de uma mãe esquecer do seu filho que ela amamentou. Mas se acontecer, Deus jamais se esquece. Oi. E aí, padre? Tá com Tudo vergonha. certo. Padre, eu gostaria de pedir ao Senhor, nós já deu mais ou menos uma hora de live, o Instagram Sim. ainda não me notificou que vai cair, mas eu gostaria de pedir ao Senhor uma bênção. Antes Mas é eu quero claro, agradecer, antes eu quero agradecer enquanto né, o Instagram não me notifica que a live vai cair, pode ser que entre daqui a alguns minutos, pode ser que demore um pouquinho mais. Primeiramente, Padre, agradecer imensamente a disponibilidade do Senhor, né? O Senhor sempre nos pastoreou,
muito bem, né? Sempre deixou a sua marca conosco, que demonstrou inúmeras expressões de carinho aqui com a pessoa do Senhor. E temos uma esperança fortíssima que um dia ainda o Senhor volte, né, a estar no nosso meio, a Sim, estar sim, conosco. sim. Com a graça Todos de nós, Deus. com a graça de Deus, todos nós, né, que o conhecemos, né, ansiamos, desejamos isso. E nós Sim. gostaríamos de pedir, né, uma bênção especial do Senhor nesta noite de hoje. E eu vou mandar então essa bênção especial para vocês aí, para todos aqueles que nos acompanham, né? Um abraço para todo mundo. Não dá para ficar acompanhando as mensagens, né? Mas E, Deus lhes pague pelo carinho, por tudo aquilo que nós podemos viver juntos. Mas a bênção que eu vou dar hoje vai ser pela intercessão da bem-aventurada, claro, a Virgem Maria e também de Santa Margarida Maria Alacoque, aquela que amém. pôde mostrar, né, para o mundo a experiência do coração, do Sagrado Coração de Jesus. Porque é nesse Padre, Sagrado Coração que somos chamados a repousar. sim, e O só Senhor lembrando o esteja Senhor, só, convosco. só um segundinho, Padre, só lembrando o Senhor que o Senhor lembrou com muito carinho, né? Há 2 anos atrás o Senhor nos fez o convite para estar montando o nosso grupo de oração, Abraço do Pai. No próxima sexta-feira nós vamos estar em comemoração, né, pelo segundo aniversário do grupo de Sim, oração oh Abraço do glória. Pai. 2 anos de caminhada, né? Quem diria? O Senhor muito bem lembrou, né, que não é fácil conduzir um grupo de oração. Nós não tínhamos ideia de como nós iríamos fazer, Sim, de como nós iríamos conduzir, e o Senhor, né, nos fez isso. Padre, 30 segundinhos, o Instagram me informa muito em cima da hora. não tem problema. Eu vou dar a benção então, hein? Por Tá bom. intercessão de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e nossa, e de Santa Margarida Maria Alacoque, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.